Amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. É sempre motivo de grande alegria poder vê-lo e tê-lo aí, como sendo telespectador. Eu sou o pastor João Chitende, pastor da Terceira Igreja Evangélica Batista de Luanda. E hoje podemos estar juntos para, em poucos minutos, partilharmos a poderosa Palavra de Deus. Nós entendemos que o ser humano no planeta, ele ouve mais palavras de homens, mas eu posso perceber que você colocou no coração o desejo de ouvir a Palavra de Deus, a Palavra do Senhor Jesus Cristo, o Deus Altíssimo. E vai ser bom porque, como sabeis, o homem está no planeta e ele vive em função dos grandes desafios. E os desafios, como são enormes, ele vive fazendo decisões. Vai ser muito lindo. Não saia daí, eu conto consigo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, graça e paz. Aquela paz que só o Senhor Jesus pode dar, seja extensiva para todos os amados irmãos, para todos os telespectadores. Quero convidá-lo para procedermos à leitura da poderosa Palavra de Deus, que está no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14, é onde nós iremos nos embasar, pois essa palavra é atual, essa palavra é atuante. Assim diz a palavra do Senhor no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 1, iremos discorrer a leitura ao versículo 2. Diz o texto sagrado: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Que Deus possa abençoar tremendamente a sua palavra. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, engrandecido seja o teu nome de eternidade a eternidade. O teu reino que já é real no nosso meio, que permaneça nas nossas vidas, permaneça ali onde nós trabalhamos, lá onde moramos, pois o teu reino suplanta todos os reinos no planeta Terra. Diante desse texto, invocamos o Espírito Santo para que nos faça entender. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler é um texto que tem muito a ver com as nossas vidas, pois nós estamos peregrinando neste planeta Terra e coisas boas nós podemos absorver, mas também nós podemos observar coisas más. A Bíblia nos ensina que o ser humano no planeta Terra, ele vive em função de grandes desafios. E diante destes desafios, todos os dias, ele tem a liberdade para poder decidir. A escolha, o poder de escolha está nas mãos do homem.
coisas boas ou coisas más, está no poder do homem, ou seja, o poder de decisão. O entendimento que temos, e por aquilo que a Bíblia diz, é que a Bíblia fala de dois lugares. A Bíblia fala do céu, fala também do inferno. A Bíblia fala do bem, mas também fala do mal. A Bíblia fala das trevas, mas também fala da luz. É muito interessante. E um pouco mais além, as Escrituras Sagradas também falam de dois senhores, Jesus e Baal. O entendimento que nós podemos ter diante desse texto, quando o próprio Jesus, na sua simplicidade, ele falou para os discípulos na época, dizendo que, olha, eu irei partir, a qualquer momento eu irei vos deixar, irei para o meu Pai, irei para a eternidade. Mas é o seguinte, eu irei vos preparar um lugar muito bonito. De tal maneira que, onde eu estiver, disse Jesus, estareis vós também. Então, dá-nos a entender que o Senhor Jesus está muito interessado em preparar um lugar para podermos estar, para podermos viver eternamente. E como homem, como pessoa no planeta, você precisa fazer boas escolhas. E as boas escolhas passam por sabedoria. Você precisa ter sabedoria para escolher o correto. Diante destes dois lugares, céu e inferno, para onde é que você quer passar a eternidade? Para onde é que você quer passar a eternidade? Você tem a liberdade de escolha. A experiência nos mostra que quando a pessoa semear batata, vai colher batata. Quando semear o feijão, vai colher o feijão. Essa é a dinâmica da vida. Estamos diante da lei da semeadura. É muito interessante. Não tem como escapar desta realidade. Amados irmãos, o que o céu significa para você? O que o céu significa para você? Meu irmão, minha irmã, o que significa o inferno para você? Meu irmão, minha irmã, não importa se preocupar com as coisas da terra somente. É muito importante preocupar-se também com as coisas que são de cima. Não importa se preocupar apenas com o reino terrestre, mas importa também se preocupar com o reino de cima. Porque, na verdade, nós estamos no planeta como sendo peregrinos. Nós estamos no planeta de passagem. Então, é necessário definir a sua eternidade, no céu ou no inferno. Por aquilo que a Bíblia nos ensina, importa saber
o que significa o céu, o que significa também o inferno. A Bíblia nos diz que o céu significa serviço. A Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 3, diz: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Nós somos servos do Senhor Jesus. Estamos no planeta para servir. Mesmo sabendo que muitas pessoas esperam ser servidos, é do seu agrado serem servidos. A Bíblia nos ensina que nós somos servos. E sendo servos, então temos que servir ao Senhor Jesus. O entendimento que nós podemos ter é que lá no céu não iremos passar a eternidade dormindo. Nós iremos servir. Algo eu e você, algo nós faremos lá na eternidade. Apocalipse capítulo 7, lá no versículo 15, diz assim a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 15, diz a palavra: por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Então, continuaremos servindo. Continuaremos na presença do Senhor Jesus, servindo-o. O que significa o céu para você? Significa, por aquilo que o texto diz, santidade. Quer dizer que o céu é um lugar onde o mal não tem lugar, não tem espaço. Veremos o Senhor Jesus face a face e o seu nome estará em nossas frontes. Isso faz toda a diferença. Deus não gosta de mistura. Ele odeia mistura. Ou é luz ou trevas. Ou serve ao Senhor Jesus, ou então serve a Baal. Você precisa escolher o Senhor que nós servimos, que é o Senhor Jesus, o Deus Altíssimo. Ele é santo. A Bíblia também nos diz que nós iremos morar no céu e lá não há tristeza, só alegria. Então, posso também entender que céu significa alegria. Nós iremos morar no céu. Nós iremos morar com Jesus no céu. Então, a alegria que só Jesus pode dar será um facto de eternidade a eternidade. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, no versículo 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Olha, coisa maravilhosa, coisa bonita. Subtende-se que, sabendo que só haverá alegria, é porque não haverá mais tristeza, não haverá cansaço. Isso é muito bonito. Não haverá dor. É isso que nós almejamos. É isso que o ser humano espera dia após dia. É muito interessante. Também a palavra de Deus nos diz que lá no céu só há vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
o único caminho que nos leva para o céu, Jesus. É o que a palavra de Deus nos ensina. Mas Jesus também é a verdade. Verdade absoluta. E a Bíblia também nos ensina que Jesus é a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Logo está condenado. É muito interessante percebermos que nós iremos viver a eternidade, vida com vida, vida em abundância. Porque o autor da vida é o Senhor Jesus. E Jesus estará conosco. É muito interessante quando nós vemos o texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 16, que o céu significa satisfação plena. Quer dizer que não haverá fome, não haverá sede. Neste versículo diz: nunca mais os homens terão fome. Nunca mais os homens terão sede. Porque, na verdade, Jesus é o único que poderá saciar a fome dos seres humanos, de todos aqueles que estarão no céu com Jesus eternamente. O Senhor Jesus é o único que poderá saciar a sede de todos aqueles que estiverem com Jesus lá na eternidade, lá no céu. Então, o céu significa também habitar com Deus e estar eternamente com Ele. Ele é eterno. A nossa vida também será eterna. Apocalipse, lá no capítulo 21, versículo 3, diz: E ouvi uma grande voz do céu. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O Deus Altíssimo é o nosso Deus. Nós seremos o seu povo. E isso faz toda a diferença. Por aquilo que a Bíblia diz, para entrar no céu é necessário um preparo. Primeiro. Segundo, é necessário também requisitos próprios. Porque na vida, no nosso dia a dia, em tudo que nós podemos fazer, é necessário um preparo. A pessoa enferma, para ir ao consultório médico, tem que fazer um preparo. De repente, um preparo psicológico. De repente, tem que fazer um preparo financeiro. Tem que se preparar. A pessoa coloca no coração o desejo de contrair um matrimônio. Casamento. Casamento é projeto de Deus. Casamento não é um projeto humano. É de Deus. Por isso é que a pessoa, quando casa, é casado para sempre. Não há divórcio. Não, é casado para sempre. Então, para se casar, é necessário um preparo. Em todas as áreas da vida, é necessário um preparo. Na área espiritual ou na área secular, é necessário um preparo. Para entrar no céu, é necessário o preparo. E a Bíblia diz, as Escrituras Sagradas, elas nos ajudam a entender exatamente esta verdade. Para além do preparo, é preciso também requisitos. E o primeiro requisito é aceitar o Senhor Jesus como sendo o teu Senhor, como sendo o teu Salvador. E a Bíblia vai mais além.
Porque Jesus não é apenas Senhor e Salvador, Ele também é pastor. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Pai da eternidade. Jesus é o próprio Pai. Jesus é o pão que veio do céu, um pão que nunca vai embolorar. Jesus é a fonte da água. Quem beber dessa água jamais terá sede. É uma água diferente da água que normalmente os homens estão acostumados a beber, que é água mineral. Quem beber dessa água, Jesus jamais terá sede. Então, são requisitos que você precisa ter. Como sendo telespectador, você precisa olhar para dentro de si e verificar se tens esses requisitos. E o desejo de Deus é que um dia que você deixar o planeta Terra, possas estar com Jesus lá no céu. Faça a sua decisão ainda hoje. Entre o céu e o inferno, você precisa escolher. E essa escolha tem que ser feita hoje. Essa escolha tem que ser feita agora. A Bíblia diz, amanhã pode ser muito tarde. A Bíblia nos diz que o passado é do diabo. Por isso é que o diabo, quando ele fala em função do que você fez no passado, coisas erradas. É o acusador. Então veja bem, o passado pertence ao diabo. O agora, o presente, pertence ao homem. Pertence a você. E o amanhã, o futuro, pertence a Deus. Por isso é que nós estamos peregrinando no planeta. O que vai acontecer nas próximas horas, nós não sabemos. É mistério. Mistério não tem explicação. Mistério aceita-se através da fé. Então você que me ouve, você precisa fazer uma decisão hoje diante do Senhor Jesus Cristo. Você precisa aceitá-lo como Senhor, como teu pastor, como teu Salvador, como verdade absoluta. Você precisa aceitá-lo. Não importa a tua condição social. Porque a tua condição social não é um requisito para você entrar no céu. Não é engano dos homens. Você precisa aceitar, receber o Senhor Jesus Cristo. Tem um outro lado. Já que a Bíblia fala do inferno, a Bíblia diz que ficarão de fora. Mas quais são os que ficarão de fora? A Bíblia diz, os covardes. Marcos, capítulo 8, versículo 38, diz: porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar diante de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os corruptos. A Bíblia diz que a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, ficarão de fora todas estas pessoas. Deus, Ele não aceita mistura. Ele abomina mistura. Ou você escolhe a luz, ou então você escolhe as trevas. Você escolhe Jesus, ou então você escolhe Baal. Você escolhe o céu,
ou então você escolhe o inferno. Você é livre para poder escolher. Tens toda a liberdade para escolher. Agora é o seguinte: o que você semear é exatamente isso que você irá colher. Semeia vento, vai colher tempestade. A dinâmica da vida é essa. Não importa a tua condição social. Mas é isso que nós podemos observar no planeta Terra. No dia a dia, é isso que nós podemos observar. Ficarão de fora os incrédulos. É o que a Bíblia diz. Ficarão de fora os abomináveis. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21, nós observamos aí as obras da carne. E a Bíblia diz que todos no planeta Terra que vivem em função da carne, então ficarão de fora. Aqui o texto diz a prostituição, quer dizer, os prostitutos ficarão de fora. Impurezas, lascívia, os idólatras, os invejosos, os bêbados. Há muita gente que consome álcool. A ciência, ela não aprova o consumo de álcool. O álcool é prejudicial à saúde humana. Então a Bíblia diz que os bêbados ficarão de fora. Glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então você percebe que a lista é enorme. E a Bíblia está sendo clara que os que praticam tais coisas, os que praticam tais ações, ficarão de fora. Este corpo que nós transportamos todos os dias, ele precisa de cuidados. A Bíblia diz que é neste corpo onde habita o Senhor Jesus. Não sabeis vós que sois o templo do Senhor Jesus? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, então aí é onde nós encontramos esta lista de pessoas que praticam tais ações. Mais uma vez repito, os que praticam tais ações, então ficarão de fora. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? O reino de Deus é o reino de cima. O reino de cima não pactua com o reino da terra. O reino de cima é luz. O reino de baixo, trevas. O reino de cima, vida. O reino de baixo, morte. Por isso é que nós verificamos dia após dia, através das redes sociais, só fala de morte. Morte física, morte espiritual. É o que ocorre no planeta Terra. Ficarão de fora os assassinos. Ninguém no planeta Terra tem o direito de tirar a vida do outro. Ninguém. O autor da vida é o Senhor Jesus. Então, cabe a ele dizer, João, ou então Maria, basta. Hoje é o teu último dia. Só Jesus. 1 João, capítulo 3, versículo 15, diz, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, os assassinos ficarão de fora.
Temos assassinos no planeta, fisicamente, do ponto de vista físico, mas também temos assassinos do ponto de vista espiritual. Então, todos estes ficarão de fora. Os impuros, imoralidade sexual, estes também ficarão de fora. É o que a palavra de Deus nos ensina. Os feiticeiros, os bruxos, os voadores noturnos. Há muita gente voando à noite. São especialistas. A partir de meia-noite, estão voando. A Bíblia diz que estes ficarão de fora. Os idólatras, diz a palavra de Deus, ficarão de fora. Toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor seja dado somente ao Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. No planeta Terra, ou seja, no reino da Terra e no reino de cima, um único nome, Jesus, deve ser adorado. Somente Jesus e mais ninguém. Há muitas pessoas no planeta que adoram objetos, adoram pessoas, adoram coisas. Pega um copo, pega uma pedra, se prostra diante dos objetos. Não é isso que a Bíblia diz. Toda adoração, todo joelho deve prostrar-se diante do Senhor Jesus. Jesus de Nazaré, invisível, mas real. É esse Jesus que está aí do teu lado. É esse Jesus que está pronto para te aceitar. Mas para Jesus te aceitar, você precisa dar o primeiro passo. Primeiro é você. Repito, primeiro é você que tem que abrir o seu coração, rasgar o seu coração e dizer: Jesus, entra na minha vida, permaneça na minha vida. Senhor Jesus, eu quero que tu faças parte da minha vida, em todas as áreas da minha vida, na área financeira, na área sentimental, na área profissional. Jesus, faça parte da minha vida. O Senhor Jesus é fiel para com sua palavra, mas também é fiel consigo mesmo. Aceita Jesus Cristo. Receba o Senhor Jesus Cristo agora mesmo. Se aproprie da sua palavra. Se aproprie de Jesus, pois isto fará diferença enquanto você peregrinar no planeta Terra e não só. O Senhor Jesus está de braços abertos, pronto para te receber. A Bíblia diz: arrependei-vos dos vossos pecados e credes no Evangelho. Creia no Senhor Jesus. Creia também na sua palavra. O Senhor Jesus tem já o lugar preparado para podermos morar eternamente. E você sabe muito bem que nós estamos aqui de passagem. O dia de amanhã pertence ao Senhor Jesus. O dia de hoje pertence ao homem. Aceite a Cristo agora mesmo. Confie nele. Entregue a sua vida a Jesus. Deus te abençoe. Deus te guarde. E o nome de Jesus, que afugenta o mal, o nome de Jesus, que afugenta os espíritos malignos, o nome de Jesus, que está acima de todo nome, possa estar gravado na tua vida, na sua família, não somente hoje, mas é para todo sempre.
Amém.